Deus, cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. O Senhor, Ele está na casa, igreja. Toda honra e glória é dada ao nosso Deus nesta noite, amém? Aleluia. Nesta noite, a qual o culto é sobre discernimento espiritual. Gostaria de pedir à igreja para abrir sua Bíblia nesta noite em Neemias capítulo 6, amém? Vamos ler alguns versículos. Orei bastante ao Senhor e pedi ao Senhor que me desse uma palavra aos nossos corações nesta noite. E o Senhor, Ele colocou no meu coração esta palavra. Aleluia. Neemias capítulo 6. Aleluia. Vamos estar lendo nesta noite a partir do versículo 1, amém? Sucedeu mais que ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram mensageiros para me dizer: vem e congreguemo-nos juntamente na aldeia, no vale de Ono. Porém, intentava fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiro a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei ir. Por que cessaria esta obra para ir ter convosco? E do mesmo modo enviaram mensageiros a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou seu moço com uma carta aberta na sua mão. Amém? Você pode, aleluia, glorificar o Senhor nesta noite por esta palavra. Aleluia. Esta palavra, igreja, é uma palavra bem conhecida de todos nós. Esta palavra vai nos dizer, aleluia, no início, aleluia, do capítulo, a qual Neemias, ele tem uma triste notícia, a qual ele vai ouvir, aleluia, receber a notícia de que a cidade onde os seus pais estão sepultados, que esta cidade está toda queimada. A palavra do Senhor vai nos dizer que Neemias, quando ouve esta notícia, ele se entristece. Aleluia, a palavra do Senhor vai nos dizer que Neemias começa ali a orar, a jejuar e a clamar ao Deus vivo. A palavra do Senhor também vai nos dizer que Neemias, orando, aleluia, jejuando, e quando ele vai se apresentar diante do rei Artaxerxes, o rei nota algo diferente em Neemias. Porque Neemias, outrora, quando estava ali na presença do rei, estava sempre alegre, sempre com o semblante para cima. E a palavra do Senhor vai nos dizer que quando o rei Artaxerxes olha ali para Neemias, ele pergunta: o que está acontecendo contigo? Por que essa tristeza? Por que você está tão abatido? A palavra do Senhor vai nos dizer que Neemias agora, aleluia, fala com o rei o que está acontecendo. Como eu iria ficar alegre, rei, em saber que na cidade onde os meus pais estão sepultados, ali foi destruídos os muros. A palavra do Senhor, aleluia, é clara, e todos nós conhecemos, vai nos dizer que o rei dá ordem ali a Neemias, para que ele possa reconstruir os muros. E agora a palavra do Senhor vai nos dizer que quando Neemias chega ali para reconstruir os muros, o Senhor dá a ele toda a estratégia para ver ali a reconstrução daqueles muros. Oh glória! E aleluia, a palavra do Senhor vai nos dizer que quando ali Neemias começa ali a passear, rodear, calcular como iria fazer, aleluia, a palavra do Senhor também vai nos dizer, aleluia, que Sambalate e Tobias ficam sabendo que ele está ali. A palavra do Senhor vai nos dizer que eles agora começam até mesmo a debochar. Será que eles vão fazer tudo isso em um dia? Será que ele vai conseguir fazer? Só que a palavra do Senhor vai nos dizer que começa agora a reconstrução daquele muro, a qual a palavra foi lida nesta noite. A palavra do Senhor vai nos dizer que Neemias começa ali a reconstruir os muros de Jerusalém. E quando, aleluia, Sambalate e Tobias fica sabendo, aleluia, dessa notícia, começa agora a querer distrair aquele servo do Senhor, para até mesmo intentar contra a tua vida. Começa agora, aleluia, a armar emboscada para tirar a vida de Neemias.
E a palavra do Senhor, a qual foi lida nesta noite, vai nos dizer que, aleluia, que Sambalate envia agora, aleluia, mensageiros até Neemias para dizer que queria encontrar com ele, que queria fazer uma reunião com ele. A palavra do Senhor, aleluia, qual foi lida, e nós conhecemos muito bem esta palavra, aleluia, vai nos dizer que quando ali ele recebe esta mensagem pela primeira vez, ele vai dizer: estou eu fazendo uma grande obra, de modo que não poderei ir. Algumas versões bíblicas dizem que ele fala: estou eu fazendo uma grande obra, de modo que não poderei parar. E ele fala assim: por que cessaria esta obra para ter ir contigo? Por que eu pararia esta obra para ir ter contigo? Aleluia. O tema, aleluia, do culto nesta noite é discernimento espiritual. Neemias, ele foi ali até a construção daquele muro, direcionado pelo Senhor. Antes de Neemias ir ali até Jerusalém, Neemias ele consagrou, Neemias ele orou, Neemias buscou ao Senhor direção como fazer e pediu ao Senhor esta oportunidade para fazer. Neemias ele estava na brecha com o Senhor, Neemias ele tinha intimidade com o Senhor, aleluia. A petição de Neemias foi ouvida e foi concebida. Só que o interessante é que quando o inimigo olha ali e vê o que está acontecendo, o inimigo ele fica furioso. O inimigo tenta de todas as formas distrair Neemias. E sabe o que o Senhor falou fortemente ao meu coração? Comigo e contigo não é diferente. Porque desde o momento que nós aceitamos o Senhor como Salvador da nossa vida, aleluia, o inimigo ele intenta contra a minha e a tua vida para fazer com que a obra venha parar. Quantas vezes se levanta ventos e tempestades, quantas vezes se levanta situações da nossa vida em que nós achamos que é o fim. Mas quando nós lembramos que servimos um Deus todo-poderoso, um Deus criador dos céus e da terra, a qual nunca perdeu uma peleja, uma batalha, nós lembramos: eu não posso desistir, eu não posso parar. Há uma promessa na minha vida, aleluia, a promessa é entrar na Sião, na Nova Jerusalém. Há uma promessa para a minha e para a tua vida. Então quando nós começamos a pensar, quando nós começamos a meditar na palavra do Senhor, nós temos o discernimento, aleluia, que isso não é bom. O que tem vindo o pensamento contrário para a nossa vida não é bom. Então é o momento que nós temos que orar, que nós temos que repreender as setas do nosso inimigo. Nós estamos aqui, aleluia, neste culto a qual discernimento espiritual. Nós sabemos que para discernir o bem e o mal, aleluia, para discernir quando o nosso inimigo tem chegado com sapatinho de algodão, para nós conseguirmos vencer, é somente buscando a palavra do Senhor, é se revestindo da palavra do Senhor, é buscando Ele em jejum, em oração, é se consagrando, porque à medida que nós vamos nos aproximando do Senhor, Ele nos aproxima de nós. À medida que nós vamos buscando ao Senhor, aleluia, nós vamos tendo a recompensa, nós vamos tendo mais intimidade com Ele, aleluia. Nós sabemos, igreja, como nós estudamos, no curso de teologia, quando nós vamos buscando mais ao Senhor, Ele vai nos revelando progressivamente. Ele vai nos revelando. Então, à medida que nós vamos buscando ao Senhor, à medida que nós vamos nos entregando ao Senhor, Ele vai nos apresentando coisas grandiosas. Aleluia. E com Neemias não foi diferente. Neemias, o inimigo, ele tentou uma vez, não conseguiu. O inimigo tentou 2 vezes, não conseguiu. A palavra do Senhor vai nos dizer que ele tentou até por 5 vezes. Para você ver que o nosso inimigo, ele não desiste. Para você ver que o nosso inimigo, ele tenta todas as vezes, de todas as formas, ele tenta achar uma brecha contra a nossa vida. O mais importante de tudo, igreja, é nós estarmos atentos e ligados ao Senhor. Porque de nós mesmos nós não conseguimos. Nós sabemos que o nosso adversário, ele não brinca. Nós sabemos que Jesus, quando estava no monte jejuando, aleluia, 40 dias e 40 noites, quem apareceu para ele foi o próprio Satanás, a qual disse: se você é mesmo filho do homem, transforme esta pedra em pão.
Jesus. Só que Jesus, aleluia, o próprio Deus vivo aqui na terra, aleluia, ele tinha discernimento, ele conhecia que era Satanás. Para nós vencer, igreja, nós temos que estar buscando, nós temos que estar nos envolvendo a cada dia com o Senhor, a cada dia nós temos que nos aprofundar mais e mais diante do Senhor. E quando eu estava ali meditando na palavra do Senhor, o Senhor também me trouxe a passagem de Jó. Quem não conhece a passagem de Jó? Todos nós conhecemos a passagem de Jó. Que Jó, aleluia, perdeu tudo que ele tinha. Perdeu seus filhos, perdeu seus bens. Somente o que ficou do lado dele foi a esposa. A palavra do Senhor vai nos dizer que Satanás pede ao Senhor para tocar em Jó. E essa, aleluia, essa petição de Satanás foi concebida porque o Senhor conhecia o coração de Jó. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jó fica ali cheio de lepras, com feridas. Ele pega ali um caco e começa a se coçar. A palavra do Senhor vai nos dizer que a esposa de Jó, no capítulo 2, versículo 9, vai nos dizer que a esposa de Jó vira para ele e fala assim: até quando vai manter essa integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Aquela mulher, num ato de desespero, fala isso com Jó. Mas Jó, um homem íntegro, um homem fiel, um homem que tinha, aleluia, total intimidade com o Senhor, um homem, aleluia, que tinha conhecimento com o Deus Todo-Poderoso, ele disse: fala como uma louca mulher, recebeste o bem do Senhor com prazer, e agora o mal não quer tu aceitar. Isso é para quem conhece o Senhor, isso é para quem sabe discernir o que é bem e o que é mal, igreja. Isso sabe o que é discernir o que vem do Senhor e o que não vem do Senhor. Porque muitas vezes nós não entendemos, mas se nós não sabemos se a luta, se a prova está vindo do Senhor, ou se é levante do nosso inimigo, cabe a nós orarmos, cabe a nós buscarmos ao Senhor direção, como agir, como fazer, porque assim nós teremos a vitória. Nós sabemos que ter discernimento espiritual não é fácil, mas nós sabemos, aleluia, que quando nós buscamos, o Senhor dá. Aleluia. A palavra do Senhor também vai nos dizer que quando Paulo ele passava ali, aleluia, fazendo a obra do Senhor, por 3 vezes ele passou, e uma jovem que tinha o espírito adivinho, aleluia, a palavra do Senhor vai nos dizer que ela começava ali a vangloriar, aleluia, Paulo. Ela começava ali a falar: este é o filho do servo de Deus Altíssimo, que faz maravilhas. A palavra do Senhor vai nos dizer que Paulo ali, tendo discernimento, que o que falava na boca dela era o próprio inimigo, o próprio Satanás. A palavra do Senhor vai nos dizer que Paulo, ele expulsou aquele demônio daquela jovem e ela ficou liberta. Sabe por quê, igreja? Porque, aleluia, Paulo entendia que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. E quando nós temos, aleluia, esse discernimento, nós temos que também ter este cuidado. Nós temos que ter essa vigilância. Para quem tem ido a glória do Senhor? Será que tem ido para Ele? Ou será que tem ido para o homem? Ou será que tem ido para coisas que não agradam a Ele? Quando nós oramos e pedimos o Senhor discernimento espiritual, aleluia, nós temos que ter cuidado, porque o Senhor, Ele vai nos mostrando, Ele vai nos clareando, Ele vai nos direcionando. E será que nós temos praticado aquilo que o Senhor tem nos mostrado, aquilo que o Senhor tem nos ensinado? Aleluia. Porque muitas vezes, igreja, o Senhor Ele mostra para a gente, mas muitas vezes é melhor ficar na zona do conforto. Mas o Senhor nesta noite, Ele está querendo abrir a nossa visão. Aleluia, nesta noite o Senhor está querendo nos dizer, aleluia, que é necessário nós sabermos discernir o que é certo e o que é errado, o que é bem e o que é mal. Aleluia. O Senhor nesta noite, Ele está querendo nos ensinar a fazer tudo conforme a vontade dEle. A vontade e o querer dEle. Porque a vontade e o querer do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. A palavra do Senhor, aleluia, é fiel em nos dizer que Neemias, aleluia, conseguiu ali reconstruir os muros. Aleluia. Neemias, aleluia, ele conseguiu alcançar o objetivo a qual ele clamou ao Senhor, a qual ele orou, jejuou e pediu ao Senhor para que aquela reconstrução acontecesse. E nós, como servos do Senhor, igreja, nós não podemos perder este foco.
Nós não podemos perder este objetivo. O nosso foco é servir ao Senhor. O nosso foco é ganhar almas para o reino do Senhor. E quando o inimigo chegar com um sapatinho de algodão, nós temos que ter a nossa visão aberta. Nós temos que estar com a nossa visão escancarada, para nós não ser enganados por ele. Porque eu já ouvi muitas vezes pessoas a qual vai ali no centro de macumba para evangelizar o macumbeiro e vira um macumbeiro. Então nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que pedir, aleluia, a cada dia o Senhor estrutura espiritual, para que nós possamos continuar confiando, caminhando, marchando, para que nós possamos, aleluia, naquele grande dia entrar nos portões celestiais. Nós sabemos, aleluia, que de nós mesmos nós não conseguimos, igreja. Porque quando nós abrimos a palavra do Senhor, aleluia, ela vai nos dizer que quando nós olhamos para um ato de um irmão, e se nós julgamos o ato do irmão, a palavra do Senhor vai nos dizer que nós seremos julgados, aleluia, com a mesma medida. Mas se o irmão está fazendo algo e você tem alguma dúvida, ora ao Senhor, clame ao Senhor, peça ao Senhor discernimento para que você possa ter sabedoria para ajudar o teu próximo. Eu não sei qual é a área da sua vida a qual você está precisando de ajuda do Senhor. Nós precisamos em todas as áreas, mas talvez tenha alguma área a qual você está pedindo ao Senhor, que o Senhor venha esclarecer, que o Senhor venha fazer com que você venha entender qual o propósito de tudo isso. Peça ao Senhor discernimento, porque a palavra do Senhor nos diz que aquele que clama, aleluia, recebe. Aquele que pede, aleluia, aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede não fica sem resposta, porque nós servimos um Deus, igreja, todo-poderoso, a qual não está com o ouvido tampado para que não possa ouvir, e nem com a mão encolhida para que não possa abençoar. Este é o Deus a qual nós servimos. Este é o Deus a qual nós estamos de pé, porque Ele tem nos guardado, Ele tem conservado o nosso fôlego de vida. Aleluia, que possamos a cada dia buscar a face do Senhor e chegar mais a Ele, amém? Essa foi a palavra a qual o Senhor me deu nesta noite, e que o Espírito Santo de Deus continue falando mais em nossos corações, amém? Eu agradeço a rica oportunidade, agradeço a oportunidade ao Senhor nesta noite, pelas irmãs e pelos nossos pastores nesta noite, amém? Em nome de Jesus.